Uma coisa que a internet faz muito bem é criar hype pra algo. Seja um videogame, um filme, uma série ou até mesmo um Transformer. E sabe uma figura que teve um hype enorme também? O Transistor da KFC. Em outras palavras, o Blaster do frango. E eu já vi muita gente falando que é o Blaster perfeito ou a versão definitiva do personagem. E devo dizer, se for pela figura que eu tenho aqui na minha frente, esse não é o caso. E eu sei muito bem o que a maioria já tá perguntando. Que porra são essas cores? Essas cores são da versão Shattered Glass dele. A personalidade dele é o que me fez querer essa figura, já que ele é um alemão louco viciado em música clássica. Mas já a versão mais recente dos quadrinhos de Shattered Glass, eu não sei a personalidade dele. E outra coisa que eu não sei é o porquê eu sempre começo com acessórios. E ele vem com um par de rifles, que são baseados no brinquedo original e no desenho. Mas em comparação com os dois, esses aqui tem uma montanha de detalhe. É muito detalhe interessante e a coloração vai dar uma viajada na câmera, como quase sempre. Assim, sim muitos detalhes, mas parece mais um Chug mais organizado. E o apoio aqui pode dobrar para baixo e você pode tirar o canudo e deixar de lado. E isso vai ser útil para armazenamento no modo alternativo. E para colocar na mão dele, um pino e um buraco. Já sabe o que fazer. E fica ali sem... E ele também vem com essas duas coisas. Que, se as minhas anotações estão corretas, se chamam amplificadores. Que ele usou em um dos episódios da geração 1. Eu não me lembro desse episódio. Mas o que eu sei é que eles são muito bem pintados. Esse dourado é simplesmente magnífico. Agora, para instalar esses felas da puta é um pouquinho mais complicado. Começando aqui pela mão, você tem que dobrar todas as articulações aqui do dedo e basicamente formar um punho. Depois aqui o dedão vai ficar cobrindo um parafuso que tem aqui. Daí aqui você desencaixa toda essa parte. E daí retira estes painéis do caminho. Abre essa tampinha. Daí você vai ter que girar a mão para o punho ficar para baixo. E depois girar até esse pininho ficar para fora. E depois você fecha tudo de volta. Daí você pega um dos amplificadores e dá para colocar ali. E fica ali sem problemas. E para o último acessório do dia, é uma cabeça. E pelo que eu sei, na versão básica, isso aqui fez para ser a versão mais próxima do desenho dos anos 80. E a cabeça que vem instalada foi feita para relembrar o brinquedo da mesma época. Acho que eles fizeram isso para evitar copyright, já que essa cabeça é extremamente bem feita e bem fiel. Eu só acho que ela é um pouquinho plana em questão de detalhe. Eu queria muito uma diferenciação aqui do prateado aqui da cara e o prateado aqui de cima. E ele também vem com opção de light piping para os olhos, por isso que tem esse pedaço aqui dos olhos meio que fazendo uma aparição ali. Mas eu perdi essa peça. E para instalar a cabeça você tem que desparafusar aqui atrás, fazer a mesma coisa com a cabeça e reparafusar tudo de novo. Mas eu não vou fazer isso, porque uma das conexões aqui dentro dessa cabeça já tá morta. E toda vez que eu tento rotacionar a cabeça com isso aqui, essa parte vai ficar mole. E pelo que eu sei, ele era para ele vir com alguns cassetes. No caso, Rewind, Slugfest, Ratbat e Solarbot. Mas a versão da figura que eu comprei não veio com esses acessórios. Então bora falar da figura. E a primeira coisa que eu notei quando ele saiu da caixa foi que ele é extremamente leve para o tamanho que ele é. E eu sei o que a maioria deve estar pensando. Ah, então de resto ele deve ser ótimo, não é?
sacrificar o peso para ter as juntas firmes e sólidas e a qualidade de materiais parece ser boa também. Não. Esses materiais são extremamente finos. Eles estão no meio ponto de eu vou quebrar porque eu sou duro e eu vou contorcer porque sou broxante. E as juntas são basicamente a coisa mais distante de perfeito. Os braços são moles, mesma coisa com as pernas. A cabeça veio com um parafuso morto, tanto que se você notar, todos os parafusos da figura são pretos. Não dá muito bem pra ver aqui, mas todos os parafusos da figura são pretos. Eu tive que colocar o meu ali pra substituir. E outra coisa é que a cintura inteira aqui é em um parafuso. E alguns vão perguntar do porquê que isso é um problema. Eu digo, o parafuso, quando você vai girando a cintura, ele rosqueia, se ele não tiver apertado o suficiente. Então, tem várias chances de você receber ele mole. E os pés também tem um design estranho, que deixa ele fazendo um Michael Jackson. E eu também não sou um fã dessas mãos. Não me entendam mal, por favor, que é bem legal que elas são individualmente articuladas, que dá pra mover cada dedo individualmente um do outro, com 3 articulações cada, 4 se você contar ball joint, e dá pra fazer umas poses interessantes até, como o sinal do rock, um ok. Oh, paz e amor. E é claro, tem o famoso... Ah, se fuder! Mas o problema é que elas são minúsculas, essas juntas, e o pedaço de plástico aqui no meio é extremamente fino. E com material que não sendo muito bom, eu tenho medo de quebrar essas juntas. E eu poderia continuar aqui nos negativos, mas eu quero falar um pouquinho de positivos, por favor. Muita gente pode até olhar para a articulação dele e falar que é extremamente simples, mas para a época que ele foi lançado, que eu acho que foi tipo 2014, 2015 mais ou menos, era extremamente boa. E na época fazia tudo que você esperava. A cintura em comum, que numa figura desse tamanho é o mínimo que se espera. Cara, mano, imagina se uma figura que foi feita para ter articulação acima do normal e poses dinâmicas deixa essa articulação chave de lado para poder ter uma estética mais próxima a um desenho mal animado dos anos 80. Mas mesma coisa que nas pernas, mas é que tem catracas. Brochei. E aí o pé também tem uma articulação aí boa, eu acho. Já a cabeça tem o sistema que alguns Masterpiece também usavam na época, que é em uma rotação e o para cima e para baixo. Já que os braços é tudo que você espera, tipo rotação, outra rotação, o cotovelo, o pulso gira. E aqui tá uma dica, quando você for fazer a articulação dele para fora, se a sua cópia estiver apertada como a minha, você segura a junta o mais próximo que você pode aqui da base, para depois mover o braço. Mas vai até ali. E isso é uma articulação ótima. Eu realmente não sei o que eu esperava. Já que é uma das partes da pré-adolescente de toda essa parte third party de Transformers. Que na época que ele foi lançado, foi o boom de third party. Que era aqueles anos que eram kit de upgrade, armas extras e 50 caralhos evangélicos enferrujados de Dinobots. Então lançar um blaster na época para diferenciar era algo refrescante. E talvez a versão original, no caso a versão das cores do blaster em si, não tenha os mesmos problemas que eu tive aqui. Mas eu realmente não sei. O chefe vai criticar o hambúrguer do jeito que você enviou para ele. Você não pode refazer o hambúrguer depois. Porém, tem outra coisa que isso aqui tem um problema que muitos seguros third party têm. E é a escultura dessa cabeça. Assim, a outra cabeça tem uma escultura melhor. E essa aqui não tem uma escultura tão boa. Eu gosto dessa pintura dela, principalmente nos olhos. Bem, não dá pra ver muito bem aqui com a luz que eu tenho. Mas o flash do celular ajuda sempre. Mas o que eu não gosto é os lábios. Eles são muito pronunciados. O designer, quando ele tá se inspirando, não tem esses lábios tão carnudos, eu acho. Eu nunca gostei desse design de boca capacete, que era muito prevalente em Power Rangers da época. Já que o tronco é bem básico.
Assim, tem muitos poucos detalhes, só tendo o suficiente para ser reconhecido como blaster. Como a porta que coloca as fitas com a pequena janelinha e só. E o jeito a qual essa janela foi feita foi confusa. Porque é uma peça inteira de plástico transparente aqui embaixo, com uma parte azul por cima. E daí quando eu olhei eu pensei o seguinte: ah, legal, então deve ser o mesmo esquema que eles usaram no Salvage de Allspark Power. Que no caso, a peça transparente é separada da parte que teria indução ao estresse, evitando que ela quebre. Mas aqui a peça transparente fica no pino. Então não tem muita razão para isso aqui. A não ser que eles queiram economizar na pintura. Que provavelmente é o porquê disso acontecer. E aliás, eu não gosto do barulho quando isso aqui fecha. Parece que algo está quebrando. E os braços são um ótimo indicativo da época. Vários detalhes esculpidos. E alguns aqui pegados na pintura. E também o braço ser grosso. Com a articulação que eu já mencionei. E esses detalhes realmente acentuam a figura. Faz ele ter um ar mais interessante. E essa era a marca da época antiga de Masterpiece. Com figuras com vários detalhes interessantes, dando um ar mais realista. Meio que... E se esses robôs fossem um pouco mais realistas? Não no estilo do Michael Bay. E as pernas são basicamente a mesma coisa. Só que as catracas aqui pra frente e pra trás tem uns dentes meio largos. Então é isso que dá elas serem um pouquinho moles. E a pintura dessas pernas eu achei excelente. Que toda essa parte aqui é pintada nesse black piano, que eu acho que fica muito bonito. Com esses pequenos pedaços aqui de prata. E toda essa parte aqui na panturrilha. Que na maior parte do tempo vai ficar escondida, mas tem esses detalhes verdes aqui. Mas a parte amarela precisa de uma segunda demão, pra falar a verdade. Mas mesmo assim, magnífico. Já na questão de tamanho, ele é um Leader Class antigo. E aqui está ele próximo do Prowl, Masterpiece. Que os dois ocupam a mesma época de espaço. E com a única outra figura Shattered Glass que eu tenho, que é o Rodimus Unicronos, de Power of the Primes. Eu acho que os dois ficam decentes, próximos um do outro. Mas dá pra ver muito bem a diferença aqui de filosofia de design. Dá pra ver que é uma figura feita com o display na mente, e a outra foi feita para ter uma engenharia na mente, que no caso é todo o negócio da matriz, que Power of the Primes parecia meio obcecada por, com todo aquele negócio de parecer que todos os robôs estão grávidos. Agora, depois de tudo isso, vem a parte que eu quase sempre fico ansioso para falar sobre, e essa é a transformação. Primeiro de tudo, você vem aqui atrás e abre essa tampa. Aí você enfia a cabeça dele ali. E fecha a tampinha. Daí agora vem aqui os braços. Você coloca ele pra cima. Dobra aqui o cotovelo. Daí fazer aquela mesma movimentação que eu falei ali na parte dos acessórios. Que no caso, fazer um punho aqui com as mãos. Abre isso. Não faz espacate em mim não, amigo. Reabre essas peças. Coloca o punho para baixo. Depois enfia o punho ali. Fecha a tampa. Só que deixa esse painel para baixo. Para daí essas duas peças aqui se coincidirem. Que daí essa tampinha vai ficar no encaixe aqui em cima. Daí essa parte se abre e vem para baixo. Já faz isso dos dois lados. Porque aqui vem a integração das armas. Que aqui você pode colocar os canudos. Mas você coloca os dois canudos ali. Vai ser a mesma coisa no outro braço. E daí tem uma junta aqui que faz esses braços virem para trás. Que daí vai cobrir a ponta aqui dos canudos.
E daí vai encaixar aqui embaixo. Aqui tem um pino, e daí você só coloca nos buracos aqui das armas. Mesma coisa do outro lado. Você provavelmente vai desencaixar essa junta se você fizer isso aqui primeiro. E não faça o mesmo erro que eu fiz aqui. Que você tem que rotacionar a cintura primeiro para você ter o espaço. Se você fizer isso daqui, você não vai ter espaço. Eu sou um idiota. Mas daí você ainda consegue fazer isso daqui, é só um pouquinho pior. Mas tem que abrir isso daqui, e ali atrás também, se eu não tivesse cortado ali os negócios, pra daí depois soltar aqui as pernas. Daí você tem essa situação. Que daí aqui tem uma lingueta aqui atrás, que você abre. Depois toda essa placa aqui vai girar. Daí você gira e encaixa conforme o pé vai ficar para baixo. Daí que você retira essa placa e depois gira. Daí você já aproveita que recolhe o calcanhar. E daí você tem que colocar o pé para cá, desse jeito. Daí você já pega essa alça e retira dali. Orienta a perna corretamente e dobra o joelho. E daí você tem que coincidir aqui os encaixes. Tem dois aqui desse lado. E tem uma lingueta aqui na plaquinha que a gente abriu. E também tem um aqui em cima, que é nessa plaquinha. Mesma coisa do outro lado. Daí você conecta as alças aqui em cima. E aqui é mais uma escolha estética, que você pode deixar essas partes aqui rotacionadas para baixo, com esses detalhes azuis. Ou você pode rotacioná-las para cima, com esses detalhes roxos. Já que a transformação fala para girar, eu vou deixar assim. E essa transformação aqui é extremamente inteligente. Então a vantagem do design para deixar o mais simples, com muitas aspas, pois simples não é, mas é intuitivo, que é a chave para uma transformação boa. E é algo que as figuras Masterpiece estão com uma severa falta recentemente. E no resultado final aqui temos algo bonito, mas com alguns pequenos problemas. A única coisa é que esses painéis aqui são um pouquinho diferentes aqui da cor. Só isso. Pronto. Já que os positivos desse modo são extremamente gritantes. Ele é extremamente sólido, com vários detalhes extras, com alguns equalizadores aqui desse lado, com dois ports aqui que eu acho que era para fone de ouvido e um microfone. Volume e o on e off. Alguns detalhes aqui na parte de trás. E todos eles pintados nessas cores metálicas lindas. Sim, eu sei que essas cores não são de um boombox real. Mas a esse ponto, por que reclamar que um robô que vem com dois amplificadores, dois rifles, que se transforma em um objeto que era para ser 10 vezes menor do que ele mesmo, se transforma em algo que não é realista? É bem desnecessário. Mas não tem como ele ser mais bonito que o Barricade. E aqui está ele com o Blaster Universe, que é uma outra versão do personagem. E se for pra ser sincero, eu prefiro o Universe. Mesmo que ele não pareça um Blaster em si. Eu prefiro o jeito que ele é mais sólido, mesmo com algumas juntas aqui mais moles aqui nas pernas. E ele é bem mais divertido, mesmo com a transformação tendo algum momento de estresse. Se você realmente quer um Blaster na sua coleção, não um repaint ou uma versão Shattered Glass, eu acho que tem a versão do Fall of Cybertron ou Kingdom. Essas duas vão servir para um Blaster. Porque esse cara aqui é uma roleta russa, que você não sabe o que vai sair dali. Mas quando você recebe a bala, você percebe mais. E é isso. Esse foi o vídeo. Muito obrigado a todos vocês aí que assistiram. Um grande abraço. Falou.